Convidaria todos a ficar de pé, para que nós possamos louvar ao Senhor com alegria. Que a Bíblia nos diz no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, e no Salmo 100 está escrito, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então vamos ver. E esse cântico, ele tem eu gostaria que você repetisse conosco, porque ele começa assim.
Somente os vivos é quem te louva. E nós te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. 4 filhos, um deles o André. Ele é filho mesmo, o André, os outros são filhas. E estamos com 9 netos. E acho que até o meado da semana que vem ficaremos com 10. Acho que vai parando por aí, eu não sei. Penso que vai parando por aí. Já estamos aqui a segunda vez em Orlando. E desta feita nos é dada esta oportunidade. Eu agradeço a Deus e aos irmãos de coração. Amém. Eu queria ler uma passagem que, aliás, vocês poderiam me ajudar. Em 1 Samuel, capítulo 3, leríamos até o 14, mas vamos ler o capítulo inteiro, pequeno, são 21 versos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler um verso ímpar e a igreja o seguinte, os pares, tá bom? Para não ficar muito diversificado. Todos já têm? Amém. Já? Amém. Então eu vou ler o primeiro, depois o seguinte, os irmãos, e assim sucessivamente. Deus fala com Samuel numa visão. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor a diante dele e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli.
Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo, e nada lhe encobriu, e disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Amém. Eu anotei algumas coisas que julgo interessantes para a nossa reunião de oração nesta tarde e noite. Nesta passagem, parece até a propósito do que vem acontecendo, o que vai acontecer nesta igreja. Uma substituição na liderança maior mesmo é lá em cima, né? Mas eu digo assim, aqui entre nós, igreja. Eu anotei para governo nosso, para facilitar a compreensão, uma coisa assim: quando Deus fala, Ele dá a visão. Mais ou menos por aí. Quando Deus fala, sendo Ele que fala, Ele dá os recursos. Observe umas expressões, eu não quero fugir da Bíblia, eu quero ficar dentro dela, na sua simplicidade, para ver se a gente pode aproveitar um pouco mais. Nos dias de Eli, olha só, a palavra de Deus era muito rara. E também as visões não eram frequentes. Mais ou menos assim, no decurso do texto, vocês vão ver que as portas da igreja estavam todas cerradas, fechadas. Foi Deus, através de Samuel, que as abriu e botou tudo para funcionar. Então observe que a coisa estava toda empoeirada, toda suja, toda abandonada. Ninguém fazia absolutamente nada, porque a casa... Obrigado. Então observe que estava tudo parado. Deus não falava, porque também eles não tinham interesse para ouvir o que Deus ia falar. Deus não dava visão, porque até a própria liderança maior estava cega. E observe que a igreja, o povo estava aí empavorosa. Todos faziam, no decurso da história, todos faziam o que queriam, do jeito que queriam, e nada era feito de acordo com a vontade santa de Deus. Samuel, a Bíblia relata que ele começava a servir ao Senhor. E era sangue novo, era gente nova, era alguém que Deus queria moldar, que Deus queria colocar à testa do povo, e ficou por muitos e muitos anos sendo abençoado e abençoando pessoas, e a nação inteira usufruía, pelo menos por 40 anos do ministério. Foi um tempo de paz, até que ele também se esqueceu. Na história de Samuel caiu também em fraqueza, a semelhança de Eli, na questão dos filhos. Os filhos nossos são muito bons, mas muitas vezes nós, os crentes,
facilitamos tudo para eles e achamos que eles vão ser melhores do que nós. E permita o Senhor que sejam mesmo, mas eles têm que também serem trabalhados, têm que ser conduzidos, eles têm que ser educados, têm que ser disciplinados. Um filho, uma filha pequena não pode ter toda a sua santa vontade feita, mas ele já cansadão, talvez criasse aqueles meninos assim de qualquer jeito, já na velhice, os deixou soltos. Samuel, como prometido ao Senhor, nasceu e foi levado ao templo e entregue para o serviço do Senhor. E ele começou a servir o Senhor. Além de, eu vou dizer assim, dormiu, ele estava aqui meio cego, escurecendo a visão. Dormia o tempo todo e não enxergava quase nada. Tudo poderia ser feito, até erradamente, de qualquer forma. Eu duvido que não fosse surdo também. O certo que a Bíblia relata é que ele era um homem sonâmbulo, meio cego, ou praticamente cego, e que não alava uma palha a respeito do espiritual. Tudo estava entregue às baratas. E a especialidade dele realmente fosse ter visão do céu, das coisas de Deus. E é aqui que a coisa pegava mais para ele. Sendo sumo sacerdote, sendo uma pessoa que deveria ser, ele relaxou totalmente. Mas vejam que a preocupação dele era a cama. Estando deitado no lugar de costume. Eu digo, Rico, que esse lugar de costume devia estar assim, como que já meio desgastado, meio liso, talvez já meio um buraco do lado. Ele era gordão, meio pesado, dormia mais de um lado que do outro. Ele tinha as manias dele. Dormir demais. E uma coisa que se fazia também no templo era apagar as luzes. Eu não sei quantos de nós gostam de dormir com a luz acesa, mas só tinha a lâmpada do altar acesa, uma lâmpada. As outras todas estavam apagadas, totalmente apagadas. Mas antes que apagasse a última lâmpada, Deus levantou Samuel para acender todas as lâmpadas, deixar tudo clarinho, tudo iluminado, tudo limpo, tudo pronto para o serviço do Senhor. Amém. Mas observe que dormir com as luzes apagadas, tá? Para não haver problema nenhum. O Senhor volta a falar, mas agora com quem quer ouvir. 4 tentativas foram feitas. Só que Samuel, a Bíblia disse que ele não conhecia o Senhor. Era natural. Talvez 7, 8 anos. Não passava muito dessa idade, o tempo que ele fora desmamado. E se desmamava, ou separava o filho da mãe. Nesse tempo aí, por mínimo de 5 anos, talvez 7 anos, máximo de 8 anos, então era o tempo que ele poderia já ser considerado um judeu e já ser apresentado para o serviço. Então foi esse rapaz para o templo. Eu não sei se foi a primeira noite. Parece. A primeira noite, vamos dizer que fosse. Não se pode provar que tenha sido a primeira noite de repouso, de descanso, já dentro da casa do Senhor. Só uma coisa curiosa. Ele não foi deitar em qualquer lugar no templo. Quando eu comecei o meu ministério,
eu pastoreava 2 igrejas pequenas. Uma em Campo Grande, Rio, e a outra em Realengo, Rio também. Se eu juntasse as 2, talvez não desse uma boa igreja, pote, coisa. Mas eram 2 pequenas igrejas congregacionais. Eu ficava 3 dias com a minha esposa, nós não tínhamos filhos, num campo, depois o resto da semana no outro campo, e às vezes, para não incomodar os irmãos, nós dormíamos dentro do templo. Juntava aqueles banquinhos que os irmãos conhecem, brasileiros, faz um negócio bem gostoso, você dá uma arrumada ali, dá para dormir, passar a noite pelo menos. Quando a gente não puxava um tapete, dormia ali. Samuel foi dormir exatamente perto do instrumento principal do templo. Aqui seria o quê? Púlpito, não é? O altar. Ele foi dormir perto da arca da aliança, onde Deus faz o pacto conosco, onde Deus expressa a sua graça, a sua misericórdia, os seus favores para nós. Ele foi dormir ali. Quer dizer, já perto da vitória, perto daquele que capacita a gente, fraquinho, quase caindo, quase sendo vencido, capacita para você se projetar. Ele estava dormindo ali. Mas o certo é que a Bíblia relata que ele não conhecia muito bem o Senhor. Mas ele estava com todos os seus recursos físicos e espirituais prontos para o serviço de Deus, para a obra de Deus, para ouvir a voz de Deus, se dispondo para fazer a vontade do Senhor. E o Senhor chamou por Samuel. Veja que Samuel estava deitado. Não é uma boa posição para servir a Deus. Deus até fala com a gente deitado. Mas para servir a Deus, no mínimo a gente tem que se levantar. No mínimo a gente tem que responder. No mínimo a gente tem que ter coragem para encarar as coisas. Então Samuel estava deitado e por 4 vezes ele levantou e foi correndo. Agora me parece que ele corria em direção errada. Vê? Mas ele não sabia. Ao invés de correr para a direção do próprio Deus, ele ia na direção de um outro homem, que se fosse seguir o modelo, estaria perdido também. Ele ia a Eli, mas ele era tido como se fosse o seu pai, o seu protetor, naquela altura. Então o Senhor diz para Samuel, antes de apagar a luz do templo, o Senhor diz para Samuel, Samuel, eu vou fazer uma coisa em Israel. Mais ou menos assim, eu vou mudar o rumo desta nação. Eu vou mexer com essa gente. E vamos dizer, você vai ser o elemento por mim usado para mexer com essa gente. Continuando a leitura do texto sagrado, o capítulo seguinte, vocês observem, por exemplo, que no dia seguinte, bem cedo, Samuel levantou-se, vamos dizer, lavou o rosto, fez o seu culto matinal, não é hipótese que a criança da vez não, mas buscou a Deus e foi abrir as portas, todas as portas do templo. Porta de igreja nem sempre é fácil de abrir, não. Você sabe disso, não é? Ainda mais daquelas igrejinhas antigamente. Que portas? Você começa a olhar para cima, eu às vezes fico pensando, para que tanta porta? Essas portas, esses templos antigos, como são grandes, como são altas, como são pesadas, parece até portas de presídio. Mas ele foi abrindo. A Bíblia diz que ele abriu todas as portas do templo. A porta das mulheres,
a porta dos levitas, a porta dos sacerdotes e, vamos dizer, também até a porta do sumo sacerdote. Deus abriu usando um molequinho, um garotinho chamado Samuel, prometido a Deus, prometido para o serviço de Deus. Ele abriu as portas. Deus abriu as portas da igreja para o povo. E outra coisa que vocês podem observar no texto, Deus tornou Samuel conhecido como o profeta de Deus. Que Samuel estivesse falando às pessoas, às 12 tribos, não era a palavra de Samuel, era a palavra do profeta de Deus. Glória a Deus. Estava ali. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tem surgido tantos pregadores, eu me lembro de um, que aparentemente tão bem, até que o maço de cigarro caiu lá no chão. Foi uma vergonha nacional. Talvez algumas pessoas simples pudessem se impactarem, se influenciarem, achar que, oh, que homem de Deus, esse é o, pode ser o nosso pastor. Mas Samuel foi credenciado pelo próprio Deus, Aleluia, como profeta de Deus, diante de todo Israel. Viram o medo que Moisés teve e outros líderes de não serem acreditados diante do povo, diante das responsabilidades? Eles até pediam insistentemente em oração para que Deus não abrisse mão deles, não os deixasse assim à toa. Eles queriam ir, gostariam até de ir, mas que não fossem sós, que Deus fosse com eles. E quando a pessoa pede, como estamos pedindo hoje aqui, para a nossa igreja, para o nosso pastor, para o ministério aqui, que Deus vá conosco, que Deus conduza. Nós não queremos ir para o inferno, queremos ir para caminhos tortuosos, queremos ir para o céu. Aleluia. E ainda mais queremos levar conosco todos os possíveis que estiverem na nossa influência. Nós devemos ter esse poder do céu para atrair as pessoas para Jesus. Amém. Então, o Senhor Deus capacitou a Samuel de forma que tudo quanto Samuel tentava fazer, o que acontecia? Prosperava. É assim. A nossa vida, nós não somos Samuéis, não somos, graças a Deus, Elis também, porque ele falhou, também Samuel também falhou. Nós somos humanos, verdade. Mas o Deus deles é o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. O céu que eles receberam é o céu para onde nós vamos. Amém. As pessoas que eles conseguiram levar, nós também podemos, no poder de Deus, levar, e quem sabe naquela expressão Jesus, maiores coisas seriam feitas. Basta que nós nos disponhamos, nós acreditemos, nós nos apresentemos e Deus vai usar a gente. Deus vai abençoar a gente para uma obra que é só dele. Glória a Deus. Porque nós somos as mãos de Deus, os pés de Deus, o corpo de Deus. Nós somos a igreja de Deus na terra. A obra que Deus faz hoje só é feita através de nós. Agora a capacitação dele, ele faz. Então observem que Samuel ficou sendo um profeta
falando a palavra cristalina, a palavra de Deus. Eu só quero terminar aqui dizendo: e o Senhor, a partir daí, continuava a aparecer no templo, em Siló. Aparecer no templo para quê? Fazendo, ó, cheguei, a minha roupa, tal, vim do céu, não sei o quê. Seria isso? Ele não aparecia no templo, que era essa casa. Ele recebia adoração, vamos dizer, avaliava as pessoas, abençoava as pessoas. Então a presença de Deus na igreja passou a ser uma constante. Aleluia. Glória a Deus. E isso aí é só um princípio de uma história bem longa, que Deus não tem limite. Começa e leva a cabo tudo quanto Ele pretende. Então nós, os crentes, nós, os salvos, só temos que botar a mão para cima e dizer: Senhor, que coisa maravilhosa ser cristão. Uma coisa melhor no mundo do que ser um servo, ser uma serva, ser um homem, ser uma mulher de Deus. Amém. Você pode ter Louvado seja o tudo. nome do Senhor. Se não tiver nada, se não tiver Jesus, você simplesmente não tem nada. Mas quando você tem Jesus, você pode até não ter uma perna. Quando morrer e ressuscitar, ninguém vai estar perneta no céu, aleijado no céu. Então, vai fazer muita falta. Então, creamos, irmãos, que Deus está aqui. Deus vai conosco. Deus está presente. Eu agradeço muito a Deus a existência de vocês. E estamos juntos. Amém. Eu teria 2 minutos. Então, deixe-me contar um pouquinho só. Nós temos uma campanha no Nordeste, Desperta Nordeste, já atingimos 5 locais e temos mais 28 locais que pretendemos, onde não se tem. Qual é a igreja que mais tem na terra, especialmente brasileira? Hein? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Nem Assembleia de Deus tem, não. Por incrível que pareça, em quase todas essas 28 localidades, nenhuma igrejinha católica. Sertãozão bravo, perigoso. Quem conhece sabe que é muito desprezível. Paraíba. Isso é do Espírito, né? Não, infelizmente tem. Agora, o que acontece? Nós estamos com um esforço com 2 casais, o pastor Sebastião e a irmã Marilene, e mais o pastor Tiago e outra senhora, que não me lembro o nome dela, contratados recentemente. Nós estamos mantendo 5 campos com eles, numa periferia assim de talvez 70, 80 quilômetros de diâmetro. E a gente foi inaugurar recentemente uma igreja, se eu quero dizer, uma senhora, um bandeirinho e tal, 17 anos orando para aparecer um missionário naquela região. E o pastor Sebastião, já de 65 anos, caiu na bobagem de passar por ali. Quando ele passou, a irmãzinha acabou. Aí falou assim: o senhor não vai sair mais daqui. No sentido, é claro. Ele bem gordinho. Aí então, já marcou tudo certinho o tempo dele voltar. E quando ele voltou, ela armou uma tenda, estendeu uma lona azul, dá para cobrir talvez uma 608, esticou uns paus, raspou com enxada a terra, socou direitinho, e no dia
marcado para o pastor Sebastião voltar. Ele já voltou com mais uma meia dúzia de irmãos. Ela meteu o joelho no chão e disse: pastor, pode ajuntar-se a nós e inaugurar a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Hein? Depois, esse irmão que foi junto, é campo da segunda igreja congregacional, esse irmão Joel Venâncio da Silva, que é um empresário, nem falou nada na igreja, mexeu lá com os amigos dele, fizeram um templozinho para 80, 100 pessoas, e de repente comunicou: pastor, vamos acompanhar o avião aí e vamos inaugurar a igreja. E fomos, João Pessoa, depois o ônibus, Campina Grande, depois alguém veio pegar com o carro, aí fomos até o sertão do Cariri. 7 batismos, 7 consagrações, presbítero, 3 ou 4 diáconos, umas 2 diaconisas, 7 pessoas. Inauguramos também, Quais são as cidades? esta é Cachoeira de Imburana, depois de Aroeira, depois de Campina Grande, lá no sertão. E, por incrível que pareça, inauguramos também o primeiro vaso sanitário da região. E fizemos a festa. E o pessoal fazia fila. Pois não. Aí o pessoal para conhecer o vaso aproveita para Fazia fila para entrar no banheiro, aquilo era coisa do outro mundo. Começamos o culto 3 horas da tarde no sábado, acabamos 10 da noite, porque a gente foi rompendo e a multidão estava ali. Agora é só manter. E nós temos visão. Eu estou em vias, inclusive, nesse ano, se Deus permitir, surgir um irmão para substituir o pastorado. Eu estou em vias de mudar para Dallas. Agora, não vou me desprender do trabalho do Nordeste. A gente vai ficar ligado. E a abertura desses 28 locais é uma visão, é um sonho. Porque nós temos ali agora, como igreja, nessas medidas novas do governo, um salário mínimo para o sertanejo, e um salário mínimo para o sertanejo já representa bastante dinheiro. Porque ele não come essas coisas que vocês comem aqui. Eles comem coisas mais simples. E parece que a coisa também, não sei se é mais abençoada, mas é muito abençoada. Congregações, fizemos também uma cisterna para 145 mil litros d'água, para fornecer água para o pessoal que vem ali. Uma torneira boa, um declínio, o pessoal vem buscar água e leva também a água da vida. Nascendo, às vezes você compra meia dúzia de garrafas de Guaraná, faz um bolinho, e isto é uma estratégia para você fazer a festa. O pessoal vem para comer o bolo e beber o Guaraná depois. Mas ele passa aí umas 2 ou 3 horas ouvindo a palavra. Glória a Deus. Deus está fazendo. Pastor, aqui o country, né? E temos essa oportunidade, mas eu acho que a gente não tem aproveitado da maneira correta. Porque vem muita gente aqui e fica sem receber o pão da vida. Recebe o pão, a comida e sem receber o pão da vida. E eu acho que nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Acredito que sim. Em nome de Jesus. Porque por aí pode pegar muita alma para Jesus. Agora não é fácil. Não. Não é fácil. Coragem. Ter coragem, determinação, garrar mesmo. Mas se não salvar todo mundo,
Deus abençoe os irmãos. Amém. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado pela forma que o Senhor nos abençoou. Matou um pouco a saudade do André ali, que está filmando ali. Fazia anos que não viu o pai pregando assim, ao vivo, na corte. E a família em geral. Mas, pastor, é nessas horas que a gente fica vendo tanta coisa boa que a gente tem aqui. Um vaso, um banheiro, fazendo a diferença em uma pequena cidade. E muitas vezes a gente não vem à igreja para não gastar gasolina. Não vem à presença de Deus por simples besteira, simples coisas. E a gente vê que é o Senhor que está no controle de tudo. Levanta o pastor lá do Rio de Janeiro, vai lá na Paraíba, comer buchada de vez em quando, né? Porque também faz parte. Mas levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que nunca estudaram. E isso, quando o Senhor começa a falar isso, eu volto e começo a pensar na minha vida. Senhor, me dá uns passos para você ver. Tranquilo. Alguém aqui que é de lá sabe que é água do barreiro. Sim, Senhor, tomei muito. Conheço bem. Rapaz, tem aquela ordem de Jesus que beberiam coisas motivos e não morreriam. Eu creio. Eu estava com um dos presbíteros, dois presbíteros, um do Centro Patrimônio e o outro, Joel, o Carlos e o Joel. Eles não beberam, mas a moça chegou e deu aquilo, parecia que era caldo de cana. Aham. Estava bem. Aí eu mandei aqui, depois fiquei pensando quanta merda eu estava bebendo. Mas Contaminação. vai pela fé. Amém. Preguei aquela tarde toda, não teve problema nenhum. E não deu nem dor de barriga. Glória a Deus. Mas realmente o barreiro, Deus purificou. Deus purificou o barreiro. Ele tem uma pele, uma película, aquela água que ajunta, a pessoa tira assim, joga para lá aquela película, mete a vasilha, enche o tonel, depois vai, coa num pano, bota para ferver, aí que vai beber. Isso ainda quando foi para ferver, pastor. Muitas vezes lá em casa a gente colocava cal, que é de pintar a parede, no Nordeste tem muito que pinta com isso é cal. Colocava cal dentro do pote para sentar aquele barro e tomava água. E vendo o senhor falar isso aí, eu volto a História. há 35 anos atrás, 34 anos atrás, 36 anos atrás, da minha vida. E começa a lembrar de quantas vezes eu tive que ir buscar isso. Com 4, 5 anos de idade, e buscar água em barril para casa. Buscar lenha no mato para fazer comida, porque não tinha comida em casa. E eu peço a Deus a oportunidade de um dia de fazer isso, de ir buscar necessidade e ministrar a palavra de Deus. Hoje a cidade em que eu vivi hoje já está com 17 mil habitantes. Já tem Igreja Batista, a Presbiteriana, a Assembleia de Deus e vários amigos meus que da minha infância, Salgado São Félix, vários amigos meus estão dentro das igrejas, presbítero, estão ministrando a palavra de Deus. Então eu agradeço a Deus por a forma que Deus tem trabalhado e precisou Deus me trazer aqui para eu conhecer Ele. Mas só eu conheço bem a Paraíba e conheço bem o São João da Paraíba e sei a necessidade que lá tem. E muitos que o Ender de lá também sabe que passa a Rosa, o Bruno, é certo? Deixa aí uma ideia para a oração. Eu não digo que vai a igreja toda,
até há problemas de papéis, mas quem sabe faça um planejamento assim de fé e se apresente por uma semana inteira lá, 10 dias inteiros lá, recordar e avaliar aquelas coisas lá, cooperar. Eu vou ser franco, eu entrei já na outra área do Catolé do Rocha, onde esse Frei Damião, só numa noite, ele com o grupo dele, derrubaram 3 igrejas congregacionais, templos pequenos, e um dos templos, nossa igreja levantou, ficou 13 anos fechado, estava todo arrebentado, todo ruim. Aí nós choramos lá dentro. Aí levantamos alvo de fé, voltamos para o Rio, levantamos fundos e fomos lá, nós pagamos o pastor Sandro, o pessoal chorou no dia da inauguração. Está funcionando. Ele estava, agora está em João Pessoa. Então você veja que o pessoal mandou para a gente dizer que agora sim, a nossa igrejinha vai voltar a funcionar. Amém. Está funcionando. Amém. Graças a Deus. Cajueiro. E nesse mesmo sentido, que cada um aqui seja como Samuel, esteja atento para escutar Deus falar. Amém. Para escutar o Senhor chamar. Pastor, muito obrigado da forma que o Senhor foi usado para nos abençoar, e creio que falou tremendamente com cada um aqui. E que cada um aqui esteja atento, realmente. Que tire um tempo de dedicação ao Senhor e procure estar mais perto dele, que Ele vai falar com cada um. Amém. Vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque é o Senhor, Pai. É o Senhor quem suprir todas as nossas necessidades. Te agradeço porque o Senhor tem levantado pessoas, Pai, que a gente nem sabe da história, Senhor Deus, para pregar a tua palavra, Senhor. Como o Senhor tem usado a vida do pastor Antonieta. O Senhor tem dado uma visão a ele, Pai, de ir lá no sertão da Paraíba, ministrar a tua palavra, Senhor, levantar homens, obreiro, Pai, dedicar, Senhor Deus, o tempo dele, Pai, ali ministrando e ensinando, Pai, para que o seu evangelho seja expandido a cada dia mais e mais, Senhor. Amém. Pai, são simples coisas, Senhor Deus, que muitas vezes a gente não tem dado valor, Senhor. Mas são coisas que fazem diferença na vida daquelas pessoas ali, Senhor. A gente tem estudado tanta história, Pai, de como o Senhor tem falado na vida de pessoas tão simples, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela igreja congregacional, pelo pastor Daniel, a forma que o Senhor tem usado ele, para a visão que o Senhor tem dado a ele, Senhor Deus, com aquela igreja, Pai. Te agradeço por esses 46 anos de ministério, Senhor Deus. Chegando agora, Pai, na sua aposentadoria, Pai, que o Senhor abençoe a cada dia mais e mais, Senhor Deus. Pai, que o trabalho dele, Pai, não vai parar agora, vai continuar, Senhor. Porque o Senhor vai usar a vida dele mais ainda, Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo que ele teve aqui conosco, ministrando a sua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Assim que oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Nesse momento, a gente vai